será encaminhado para o grau recursal. Mas diz a lei que, em discordando daquele pedido, o juiz vai enviar, vai se manifestar, discordar e remeter os autos ao Procurador-Geral da Justiça Militar. E aí fica uma situação, aquela questão pelas câmaras, então vão estudar, né, os subprocuradores gerais vão estudar a questão, e normalmente são 3 que vão se manifestar, e aí ele, procurador-geral, aceita ou não a manifestação da Câmara. Por quê? Porque ele tem o poder de decisão final. E aí na decisão final dele, simplesmente ele pode concordar com o juiz, e aí ele designa um outro procurador para apresentar a denúncia, ou discordar do juiz, e aí ele, procurador-geral, determina o arquivamento daquele inquérito. Na realidade, fica nas mãos do Ministério Público o arquivamento final do inquérito. Nós temos, então, aqui uma outra questão que deve ser realçada, a suficiência do auto de flagrante delito. O auto de flagrante delito, ele dispensa a instauração de um inquérito policial militar, salvo se for entendido que há necessidade de aprofundar as investigações. Aí o Ministério Público, ele pede que seja convertido aquele auto em IPM, e o juiz normalmente defere e remete à autoridade policial militar para esse fim. Converte aí, é instaurado o inquérito em cima daquele flagrante e são desenvolvidas as investigações concernentes. Há casos também em que há dispensa de inquérito. O artigo 28, ele enumera esses casos. Por exemplo, é uma questão documental e os documentos estão ali. Não há necessidade de fazer o inquérito. O procurador, ele pode formular a denúncia a partir daquela questão. Bem, nós temos algumas questões constitucionais relevantes. Essas questões quanto à competência do encarregado do inquérito. É interessante notar, eu repito que o Código é de 1969. E nós vamos ver, nesse Código, no artigo 225, a autoridade judiciária ou o encarregado do inquérito que ordenar a prisão fará, etc, etc, etc. Então, a autoridade judiciária ou o encarregado do inquérito. Por que isso? Porque a Constituição anterior, ela, quando tratava de mandado de prisão, ela falava autoridade competente. Só que a Constituição atual, ela mudou um pouco. Ela diz, no artigo 5º, o inciso 61, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Mudou a autoridade competente antes, depois a autoridade judiciária competente. Os delegados de polícia pararam de poder prender por eles mesmos, se não fosse em flagrante delito, alguém. Eles não puderam mais fazer isso. Assim também os encarregados dos inquéritos policiais militares. Outra questão aqui, o artigo 176, quanto às buscas domiciliares e apreensões. A 176, a busca domiciliar poderá ser ordenada pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, ou determinada pela autoridade policial militar. Vamos lá. Constituição, ainda o artigo 5º, no inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, e ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, nós temos aqui, novamente, a determinação judicial. Essa busca dentro de uma casa não pode ocorrer sem a ordem judicial. Nesse ponto, eu gostaria de dizer
que quando nós falamos de deserção, nós dissemos que a autoridade militar, por força daquele preceito que eu li há pouco, ela pode prender o desertor independentemente de ordem judicial. Não precisa ordem. Ele está, a qualquer momento, ela pode prender. Então, se o desertor estiver dentro de uma casa, ela não pode prender. Ela tem que pedir uma ordem judicial para entrar na casa, a busca e a apreensão de pessoa, que é a mesma coisa de prisão. Mas então, ele, para ser preso dentro de casa, tem que ser com ordem judicial. Agora, se ele der um passo para fora da casa, pode prender. Tranquilamente, não está violando o direito garantido constitucionalmente quanto à casa, asilo inviolável. O artigo 16, sigilo do inquérito. O inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado. Na realidade, o artigo 5º, o inciso 62 diz: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. E como é que um inquérito pode ser sigiloso, né? Mas isso está presente no Código de Processo, porque, na realidade, nós temos o artigo 17 que vai dizer: o encarregado do inquérito poderá manter incomunicável o indiciado que estiver legalmente preso por 3 dias no máximo. E aí nós temos... É impossível manter ele incomunicável, porque a Constituição está dizendo que simplesmente comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Não é possível a incomunicabilidade que anteriormente era tão utilizada aqui no Brasil. Bem, ainda continuando, o artigo 18 do Código de Processo, ele vai dizer: independentemente do flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido durante as investigações policiais até 30 dias, comunicando-se a detenção à autoridade judiciária competente. Quem determinava a detenção? A autoridade policial judiciária. Bem, esse prazo poderá ser prorrogado por mais 20 dias pelo comandante da região, distrito naval ou zona aérea, mediante solicitação fundamentada do encarregado do inquérito e por via hierárquica. Isto, pelo preceito que eu li da Constituição, não pode existir. Então, na realidade, esses itens, esses artigos do Código de Processo que eu acabei de ler, eles são, hoje, absolutamente inconstitucionais e eles não são aplicados. Desde a Constituição de 88, eles não são aplicáveis. Simplesmente existem, eles estão lá, mas nós temos uma inconstitucionalidade superveniente. Originalmente não era inconstitucional, mas eles se tornaram inconstitucionais por força da nova Constituição e as normas existem lá, mas sem eficácia, porque não podem ser aplicadas. Bem, ação penal militar é outro item do Código de Processo. Nós vamos ver que a ação penal militar, ela é uma ação pública e obrigatória. Então, ação pública e obrigatória, diz o artigo 29. Ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. A denúncia, olhem só a obrigatoriedade, a denúncia deve ser apresentada sempre que houver a prova de fato que em tese constitua crime, b, indícios de autoria. Então, nós vemos que, na realidade, é este tipo de ação. E essa obrigatoriedade, ela persiste, porque há uma proibição de desistência da ação penal após a apresentação da denúncia. O Ministério Público Militar não pode desistir da ação penal. Isso está no artigo 32. E, de outro lado, para amenizar essa rigidez de ser uma ação pública, nós não temos ação privada no nosso processo,
há o direito de representação. Qualquer pessoa pode representar junto ao Ministério Público Militar, no sentido de um crime que teria sido praticado. Ela pode representar. Então, não esquecendo que esse direito de representação, ele corresponde a uma faca de dois gumes. Porque tem um crime que nós chamamos de denunciação caluniosa. E muitas vezes, alguém que representa contra outra pessoa e é verificado que há um desejo apenas de causar o mal àquela pessoa, mas que não há qualquer indício de crime, qualquer indício, e que há uma indisposição entre aquela pessoa e a que foi acusada, o próprio Ministério Público ele se incumbe de fazer reverter a situação e denuncia por denunciação caluniosa. E nós temos, se perguntarem, existe isso, funciona isto, nós temos processos desse tipo? A resposta, temos, e vários. Ainda temos uma ação privada subsidiária. A Constituição Federal, no artigo 5º, o inciso 59 diz: será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Eu quero dizer que, tão logo surgiu a Constituição, eu fiz até um trabalho sobre essa questão, mostrando a procedência desse tipo de ação no processo penal militar. E é possível? É, mas tem que olhar as características. É claro que, não for intentada no prazo legal, está sendo acusado o Ministério Público de uma negligência. Então, ele tem que falar por que ele não intentou. E, de qualquer modo, se for razoável, o juiz recebe aquela ação privada subsidiária e o Ministério Público assume. Não é a parte que vai ficar lá como acusadora, é apenas o início. Na realidade, é o Ministério Público que vai assumir a ação em seguida. Aí o Código de Processo ele vai tratar, então, do processo penal militar. E nessa parte, ele trata de como todos os códigos processuais, ele vai falar de competência de foro, de circunscrição judiciária militar, os conflitos de competência, os incidentes, com as exceções de incompetência, de litispendência e coisa julgada, os incidentes de insanidade mental do acusado ou de falsidade documental. E depois ele vai tratar das medidas preventivas e assecuratórias. Aí ele trata da busca e da apreensão,